Olá, meus queridos amigos e meus irmãos em Cristo, bendito seja o Senhor, o nosso Deus e Pai, porque nos amou e nos entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, se vocês já conhecem o canal e esse tem sido uma bênção em suas vidas, então desde já deixa aí o seu like e ao final do vídeo façam também um comentário para que o YouTube divulgue essa importante mensagem para mais pessoas, ok? E meus queridos, esses dias, enquanto eu estava ali conversando com minha esposa e ela estava falando a respeito de algo que tinha lido no livro Desejado de Todas as Nações, naquele momento Deus me deu uma compreensão mais profunda a respeito de um assunto, e quando eu terminei de explanar essa compreensão para ela, ela olhou para mim e disse: depois eu quero que você me explique de novo esse assunto. E então eu olhei para ela e respondi: depois eu quero que Deus me explique novamente esse assunto, porque essa mais profunda compreensão Ele me deu nesse exato momento. Irmãos, o Espírito Santo não é dado para o nosso bel prazer, para que nos tornemos obesos da sua presença. Mas o Espírito Santo nos é dado para compartilharmos as bênçãos de Deus com outras pessoas. Se você tem dito em seu coração que gostaria de compreender mais profundamente a palavra de Deus, então comece compartilhando aquilo que você já sabe com as pessoas que estão ao seu redor, e certamente Deus te dará mais profundo conhecimento para que você possa compartilhar mais e mais com o próximo. Amém? Então vamos ao nosso assunto de hoje. E a palavra de Deus nos diz assim: mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja, em Gênesis, no capítulo 3, nós lemos o relato da queda dos nossos primeiros pais. Contudo, no capítulo 2, lá do mesmo livro, Deus faz a terrível declaração a Adão e Eva, dizendo que no dia em que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Bom, porque a grande prova que Deus colocou no Jardim do Éden para os seres humanos consistia justamente em uma árvore frutífera. Veja, hoje pesquisas mostram que abaixo da relação sexual, o que mais traz prazer ao ser humano é comer. E meus queridos, tanto uma coisa como a outra foram dadas por Deus quando criou a nossa raça. E pelo fato da grande prova ter sido justamente ligada ao apetite, certamente se o alimentar-se não era a coisa física mais prazerosa para os nossos primeiros pais, sem dúvida isso estava pelo menos no segundo lugar. Bom, Deus não colocou a grande prova de fidelidade para os homens, dizendo que naquela grande cachoeira que estava em determinada região, eles não poderiam banhar-se, porque o banho não era algo que realmente chamava a atenção dos nossos primeiros pais, até porque não era uma necessidade, mas apenas uma recreação, pois em um ambiente onde não havia pecado, também não havia necessidade de remover as impurezas do corpo. Também Deus não colocou a grande prova para os seus filhos no tocante à beleza, dizendo que eles não poderiam ficar olhando demais as suas belas formas refletidas nas águas espelhadas e cristalinas, até porque, sendo criados à imagem e semelhança de Deus e completamente inocentes, Adão e Eva tratavam a beleza física que possuíam assim como as crianças a tratam. Não havia vaidade em seus corações. Irmãos, Deus provou os nossos primeiros pais com a questão da alimentação, porque isto é o que trazia mais prazer para eles. Veja, embora nas pesquisas as relações sexuais sempre são apontadas como aquilo que mais dá prazer ao ser humano, certamente, se pegarmos uma outra pesquisa falando sobre com o que os seres humanos mais gastam o seu dinheiro, vamos ver que, disparadamente, a alimentação está à frente do consumo com prostituição ou coisas semelhantes. Isso, meus amigos, não apenas porque a alimentação é algo necessário, pois a maior parte dos seres humanos, principalmente aqueles que vivem em grandes capitais, gastam muito mais o seu dinheiro com iguarias do que com aquilo que realmente foi feito para sustentar a vida. Bom, nesse momento vocês devem estar pensando que esse é um vídeo sobre reforma alimentar, não é verdade? Mas, apesar de parecer, o meu intuito não é realmente falar sobre reforma alimentar, mas sobre outra coisa. Irmãos,
Por que gastamos tanto com comida? As pesquisas já responderam, porque isso nos traz grande prazer. Veja, em O Desejar de Todas as Nações, nós encontramos uma citação que diz que muitas vezes Jesus quase não se alimentava pelo fato de que os seus trabalhos evangelísticos consumiam tanto o seu tempo que às vezes os discípulos até mesmo ficavam preocupados por seu mestre não parar para fazer as refeições. Mas por que Jesus se importava aparentemente tão pouco com o alimento físico? Como lemos agora há pouco, a comida de Cristo, aquilo que lhe dava extremo prazer, não era um grande pedaço de pão e alguns peixes. O grande prazer da vida de Cristo não era comer um bolo achocolatado, não era tomar alguns copos de Coca-Cola, não era pedir uma pizza bem recheada após o pôr do sol do sábado. O grande prazer de Jesus Cristo, meus queridos, não era ir aos McDonald's e Burger Kings, não era ir às festas de aniversário para degustar os doces e também os salgados que ali são oferecidos, mas o grande prazer da vida de Cristo era fazer a vontade do seu Pai. Meus amigos, alguns anos atrás eu trabalhei em um período num colégio adventista. Ali eu conheci um outro funcionário, o qual sempre brincava, dizendo que ele só fazia uma refeição por dia. Começava pela manhã e só parava de comer à noite. Bom, esse funcionário e também irmão na fé, infelizmente, era um glutão. E quando os glutões são, por algum motivo, impedidos de sentir o maior prazer que têm em suas vidas, comer, o que acontece com eles? Alguns ficam terrivelmente irritados, enquanto outros, que têm um gênio não tão forte, acabam ficando profundamente depressivos. Meus queridos, quando é que Jesus ficou irritado ou irado? A palavra de Deus nos diz que isso aconteceu quando, entrando ele com os seus discípulos no templo, viu ali aqueles que deveriam ser os mestres em Israel, aqueles que ensinariam o povo a como fazer a vontade de Deus, abrindo as portas do templo do Senhor para que estes se transformassem em um comércio. E quando foi que Jesus ficou depressivo? A Bíblia Espírito de Profecia nos diz que exatamente após fazer a última ceia com seus discípulos e chegar ao Getsêmani, a presença do Deus Pai estava se retirando dele por conta dos pecados que sobre ele recaíam e por conta do afastamento da presença do seu Pai. Não apenas ele suou grandes gotas de sangue, demonstrando que chegou no limite da tristeza e da depressão, mas na cruz do Calvário, em vez de se queixar das dores das chibatadas ou da dor dos cravos em suas mãos e pés, ou do incômodo da coroa de espinhos em sua cabeça, ele clamava em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Amigos, se nós quisermos ser glutões, que sejamos glutões da presença do nosso Deus, nos alimentando do seu Espírito Santo desde o período da manhã até o período do anoitecer sem interrupções, porque espiritualmente podemos dizer que Jesus era um glutão, porque era insuportável para ele deixar um instante sequer de alimentar-se da presença do seu Pai. Bom, se estamos ficando irritados ou depressivos por falta das iguarias que nos são oferecidas nos mercados ou nas churrascarias, fast foods e pizzarias, se estamos ficando irritados e depressivos porque está faltando dinheiro em nossa conta bancária, se estamos ficando irritados e depressivos porque acabou a internet e não conseguimos abrir os nossos aplicativos de filmes e séries e também por não conseguir acessar nossas redes sociais, se estamos ficando irritados e tristes porque não temos um companheiro ou uma companheira, então é melhor começarmos a ficar tristes e muito tristes por nossa atual condição espiritual, pois a única irritação e tristeza realmente justificável aos olhos de Deus é a irritação e a tristeza que advém do afastamento da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E, tirando as pessoas que estão depressivas porque contraíram essa doença e precisam de tratamentos especiais, nenhuma outra irritação ou tristeza da nossa parte será realmente justificada diante de Deus, porque o Senhor nos enviou o seu Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e o seu Espírito, dizem as Escrituras, nos é dado sem medida. Resumindo, queremos viver uma vida constantemente prazerosa e feliz, mesmo em meio às provações que nos sobrevêm? Então, nos alimentemos do Senhor, desde o período da manhã até a noite, porque se assim fizermos,
nenhum alimento ou iguaria que consumirmos poderá nos oferecer doses maiores de dopamina, serotonina, endorfina e ocitocina do que a constante presença do Espírito Santo em nossos corações. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Nosso bom Deus e Pai, bendito és Tu, ó soberano do universo. Pai, a nossa comida e a nossa bebida, o nosso verdadeiro prazer ainda não é fazer a Sua vontade. Ainda não é nos alimentarmos constantemente do Teu Espírito. Ajuda-nos, Pai, a termos fome e sede de Ti. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se esse canal tem feito a diferença em sua vida, então torne-se membro deste canal e auxilie esse ministério, ok? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.